A paz de Cristo seja com todos vocês. Uma boa tarde, amém? Deus abençoe grandemente você que está chegando. Glória a Deus por isso. Hoje tem uma palavra para o teu coração, uma palavra importante, uma palavra viva e eficaz. Oh, glória! Hoje nós iremos falar sobre a importância do jejum na vida cristã. A importância de jejuar. Há aqueles que digam que o jejum não é necessário. Há aqueles que digam que o crente não precisa jejuar, porque Cristo já jejuou. Mas não é bem dessa forma. Não é bem dessa forma. Amém? Você que está chegando agora, uma boa tarde, a paz de Cristo seja com todos vocês. Amém? Iremos falar sobre a importância do jejum. Oh, glória! Livro de Mateus, capítulo 9, versículo 14. Você que pode pegar a sua Bíblia, por gentileza, eu aconselho e recomendo que você pegue a sua Bíblia. Você que pode, você que está em casa, ou se você está na hora do seu almoço no trabalho, você tem consigo aí a espada do Espírito, eu aconselho que você pegue a sua Bíblia. Você que não pode, não há problema algum. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Em Romanos 10, 17 diz, amém? Livro de Mateus, capítulo 9, versículo 14, amém? Glória a Deus. Alguém aqui já jejuou alguma vez? Tem o hábito de jejuar? Ou já tentou alguma vez ou não conseguiu jejuar? Pode escrever aqui. Fique com vergonha não. Amém? Livro de Mateus, capítulo 9, versículo 14. Atenção! Então chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Quem é que chegou até os pés dele? Os discípulos de João. João tinha discípulos. Os discípulos de João chegaram aos pés dele. Dele quem? Cristo. Amém? Então, para que possamos entender, os discípulos de João chegaram aos pés dele. Dele quem? Cristo. E lhe fizeram uma pergunta: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes? Por quê? Nós, os discípulos de João, e os fariseus jejuamos muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam. Houve aqui uma pergunta, houve aqui uma indagação, houve aqui uma dúvida, a qual ansiava por uma resposta. Eu vou ler o 15 para ter melhor entendimento. Versículo 15 de Mateus 9. E disse-lhe Jesus: podem porventura andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias porém virão, em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. A resposta está aqui. A resposta dos discípulos de João está aqui no versículo 15. E quando eu li essa palavra pela primeira vez, o Espírito do Senhor falou no meu coração. Quando eu li aqui, que os discípulos de João jejuavam muitas vezes, o Espírito Santo falou no meu coração: se eles jejuavam muitas vezes, sinal que muitas vezes eles andavam cheios, eles andavam fortalecidos no Espírito. Amém?
Então vamos lá, para ter um entendimento desse texto aqui. Versículo 14. Os discípulos de João, assim como os fariseus, eles jejuavam constantemente, muitas vezes. Eles não jejuavam um dia e passava meses sem jejuar. Não, era constantemente, muitas vezes. Só que os fariseus, eles eram hipócritas. Eles jejuavam para a sua glória, para a sua honra, para mostrar que jejuavam. Mas os discípulos de João não. Eles jejuavam porque eles sabiam a importância de jejuar. Amém? Então eu quero que você entenda isso, que a vida cristã é necessário ter o jejum, é de extrema importância, por mais que aqueles que defendem que o jejum não faz parte dos dias de hoje na vida cristã, que é um erro, é uma mentira, é uma heresia, a Bíblia nos mostra a importância de jejuar. E no versículo 15, Jesus ele vai responder que enquanto o noivo estiver com a noiva não precisa jejuar. Enquanto o noivo estiver na festa, os convidados não precisam jejuar. Jesus estava falando dele, ele é o noivo, ele é o dono da festa. E os discípulos aqui, eles eram o convidado, eles eram a noiva. Então Jesus está dizendo aqui no versículo 15: e disse-lhe Jesus: podem porventura andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão, em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Ou seja, Jesus está dizendo aos discípulos de João: ei, vocês que fazem essa pergunta a mim, Jesus está dizendo, hoje os discípulos não precisam jejuar, porque eu jejuo para com eles, eu estou com eles, eu jejuo por eles, mas haverá um dia que o esposo lhe será tirado. E qual é esse dia que Jesus se referia? É quando Jesus fosse se entregar na cruz, por mim e por você, e pelo amor ao mundo. Jesus estava dizendo para os discípulos de João: chegará um dia em que eu não estarei mais com os meus discípulos, e esse dia eles terão que jejuar. E quais são os dias que Jesus dizia? São para os dias de hoje. Cristo está no nosso meio hoje? Não. Fisicamente, como no passado com os discípulos? Não. O Espírito dele está conosco, mas Cristo em pessoa? Não. Então hoje temos que jejuar, porque o noivo nos foi tirado. O noivo não está mais na terra, o noivo está no céu, oh glória, está sentado à destra, à direita de Deus Pai. Então o jejum, ele é importante sim. Irmão Luiz, por que o jejum é importante na minha vida? Vamos lá. Se você não sabe, o jejum, ele quebra cadeias no mundo espiritual. O jejum, ele tem poder para quebrar grilhões, correntes. Eu vou dar um exemplo aqui da minha vida. No ano de 2020 para 2021, eu andei afastado dos caminhos do Senhor. Amém? Não vigiei, voltei para a masturbação, voltei para pornografia, a praticar coisas que não agradavam o Espírito de Deus. E dia após dia, eu fui me afundando nessa vida, dia após dia. Eu não tinha força para sair. Até que um dia, eu vi uma postagem no Facebook de um link de um grupo evangélico cristão no WhatsApp e pediu para colocar o nome ali para ser adicionado. Eu deixei meu contato ali, meu nome, e passado alguns dias, chegou uma mensagem no meu WhatsApp que eu tinha sido adicionado nesse grupo. E eu fui adicionado nesse grupo e entrei no grupo. E conheci os irmãos, tinha pregação, tinha louvor, tinha testemunho. Era uma igreja online, um grupo de WhatsApp cristão. E quando eu entrei nesse grupo, Deus usou um irmão por nome de Everaldo, lá do Recife. E Deus falou comigo por meio daquele homem: irmão Luiz, Deus te colocou nesse grupo
para você se alimentar da palavra dele e se fortalecer. Eu disse amém. Na mesma semana, Deus usou o mesmo varão e disse: irmão Luiz, consagre a tua vida ao Senhor, jejue. Quando eu escutei aquela palavra daquele homem de Deus, aquela palavra penetrou no meu coração como uma flecha. E a partir daquele dia, eu comecei a orar e comecei a jejuar. E por alguns dias, o Espírito do Senhor falou ao meu coração: viu porque você não se firmava na minha presença? Viu porque você não se fortalecia? Porque era necessário eu matar, eu mortificar a minha carne. Coisa que eu não tinha força para fazer. Outrora, eu falava sobre jejum, eu conhecia a importância do jejum, eu sabia para que servir o jejum, mas eu não tinha força. Eu não tinha força. E quando eu ouvi da voz do homem de Deus, o que Deus falara comigo, que era para me consagrar e jejuar, eu ouvi aquela palavra, guardei no meu coração e pratiquei. O Espírito Santo falou no meu coração o motivo, por que eu não estava vencendo a minha carne, por que eu caía no mesmo pecado, porque faltava uma consagração. Amém? Isso aqui eu estou contando o que eu vivi para edificar a sua fé. Porque o jejum ele é importante, sim. Porque para mortificar a carne temos que jejuar. Temos que nos consagrar ao Senhor. A oração é importante, sim, temos que orar, mas temos que jejuar também. E existem batalhas espirituais que são vencidas por meio da oração do jejum. E quando eu comecei a jejuar, as cadeias que me cercavam, para vocês terem uma ideia, a minha alma estava presa por legiões de pombagira da prostituição. Eu estava num poço sem fundo. Mas Deus me deu a direção. Deus me mostrou o caminho. Coube a mim aceitar, seguir o caminho de Deus ou não. E eu aceitei. Então eu posso falar, primeiro, porque a Bíblia mostra, e segundo, porque eu vivi isso. Se eu estou falando aqui com você hoje, meus amados irmãos e irmãs em Cristo, é porque o Senhor me mostrou o caminho a qual eu deveria seguir, o caminho do jejum. Porque isso aqui, é que é o nosso maior inimigo, a nossa carne. O nosso maior inimigo não é o diabo, não é os demônios, não é as trevas, não. O nosso maior inimigo é o velho homem, a velha mulher que habita em mim e habita em ti. Amém? A paz, irmão Edmar. Então precisamos entender a importância de jejuar. E o diabo não quer que venhamos a jejuar. O diabo não quer que venhamos a matar a nossa carne, porque o diabo quer que venhamos a andar pela carne. Porque pela carne provém o pecado, pela carne provém os desejos carnais. Mas quando nós se prontificamos a buscarmos a Deus, a jejuarmos, a matar a nossa carne, para fortalecer o nosso espírito, as cadeias são quebradas. As cadeias são quebradas. E por isso eu digo, meus amados, o jejum é importante na vida espiritual. Não tem como viver uma vida cristã sem jejum. Não tem como. São 3 coisas importantíssimas. Primeiro, a oração. Segundo, leitura da Bíblia, meditação da palavra. Terceiro, o jejum. O jejum. A palavra é bem clara aqui em Mateus 9,14. Então chegaram ao pé dele. Então os discípulos de João chegaram ao pé de Cristo, dizendo: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes? Meus amados, quem jejua muitas vezes não vai cair no laço do diabo facilmente. Não vai ceder às tentações facilmente. Não vai ceder aos banquetes dos demônios facilmente. Não vai. Quem jejua e quem ora vive no Espírito. Ô glória, amém, irmã Elisângela? Vive no Espírito. Porque se nós não jejuarmos, isso aqui, vai nos dominar. Vai nos dominar, meus amados. Temos que mortificar o velho eu.
Temos que mortificar a natureza adâmica dentro de nós, temos que mortificar. Temos que mortificar. E é de extrema importância termos uma vida de oração e de jejum. É impossível vencermos a carne, o mundo e o pecado se não jejuarmos. Não. Assim, quem jejua muitas vezes e ora é fortalecido pelo Espírito Santo. Assim também aquele que não jejua facilmente cairá no pecado, facilmente cairá nos desejos carnais, facilmente. Eu falo porque eu vivi isso no passado. Eu vivi isso, a minha vida era assim, altos e baixos. Minha vida espiritual era altos e baixos. Eu não tinha uma firmeza, eu não tinha uma edificação na minha caminhada. Eu não tinha. E eu conhecia a palavra. Eu até pregava. Mas faltava algo na minha vida e o Espírito Santo me mostrou. Agora, coube a mim obedecer o que Deus disse por meio daquele varão ou não. Coube a mim. E eu sou sincero em falar que até agora, nesse prezado momento, eu tenho visto algo novo de Deus na minha vida espiritual. E até hoje, Deus tem dado graça. Eu tenho jejuado. Amém? Eu não jejuo pedindo casa, pedindo carro, não. Eu jejuo pela minha vida espiritual. O propósito do meu jejum é pedindo a Deus força, sabedoria, pedindo a Deus para guardar o meu coração para não se desviar após outros deuses. O meu jejum diante do Senhor é pedindo a Deus para que o Senhor me fortaleça a cada dia na presença dEle, para que eu não me afaste novamente para o pecado. Amém? Porque Cristo, ele jejuou. Por que Cristo venceu o diabo no deserto? Quando ele foi levado pelo Espírito, em Mateus capítulo 4. Alguém sabe dizer? Escreve aí. Por que Jesus venceu o tentador? Por quê? Porque ele rodava, pulava, sapateava, falava línguas estranhas? Porque ele profetizava, revelava? Não. Jesus venceu o diabo no deserto porque ele tinha uma vida de oração e jejum. Ele jejuou 40 dias e 40 noites. E Jesus, ele estava aqui como homem. Jesus sentiu as tentações. Jesus sentiu o que nós sentimos. E se Jesus venceu, viu o tentador, Satanás, nós podemos vencer também. Mas a pergunta é: você está disposto a matar isso aqui? Está disposto a matar a carne? Está disposto a pagar o preço? Eita glória! Tem que pagar o preço. Tem que pagar o preço. Tem que jejuar. Quer vencer as tentações? Tem que jejuar. Quer vencer o pecado? Tem que jejuar. Quer vencer a pornografia? Tem que jejuar. Quer vencer a masturbação? Tem que jejuar. Quer vencer o adultério? Tem que jejuar. Quer vencer a mentira? Tem que jejuar. Tem que jejuar. Tem que pagar o preço, meus amados. Tem que pagar o preço. Está pensando o quê? Que é só levantar as mãos? Jesus, eu te amo? Não. No caminho há batalhas. No caminho há inimigos. No caminho há barreiras, há ciladas, há laços preparados. Amém, irmã Elisângela? Pura verdade, irmão. Eu comecei um jejum e um propósito, o inimigo se levantou. Sim, é claro, minha irmã, isso é fato. O inimigo não quer que venhamos a jejuar. O inimigo quer. Eu não vou nem falar do ímpio. Eu nem vou falar do incrédulo. Eu nem vou falar daqueles que não conhecem a palavra. Eu vou falar da igreja. Vou falar do crente. Você que diz que é cristão.
O inimigo, ele quer derrubar o crente. O inimigo não quer que o crente jejue. Ei, você que está ouvindo aqui essa mensagem, o inimigo não quer que você jejue. O inimigo quer que você viva aqui, ó, na carne, de aparência, uma vida enganosa. É isso que o inimigo quer. O inimigo quer te envergonhar. O inimigo não quer que você deixe de ir para as congregações, não. O inimigo não quer fazer você parar de pregar, não. O inimigo não quer fazer você parar de cantar, não. O inimigo quer que você vá para a igreja, para as congregações. O inimigo quer que você cante. O inimigo quer que você pregue. Ele quer que você ore também. Tudo isso na carne, na carnalidade. E muitos são que estão assim, ó, pregando, cantando, orando, profetizando, revelando na carne. Não tem vida de consagração. Eu disse muitos, não todos, mas muitos. Muitos. Porque para vencer o pecado tem que pagar o preço. Para ter o Espírito Santo tem que pagar o preço. Tem que matar a carne. Tem que matar a carne. Mateus 16, 24, Jesus diz assim para os discípulos: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma sua cruz e siga-me. Jesus estava dizendo o quê? Negue-se a si mesmo, renuncie os desejos carnais, renuncie essa vontade da carne, renuncie os maus pensamentos, renuncie os olhos cobiçosos, renuncie. Tem que renunciar, tem que pagar o preço, tem que se consagrar, tem que se separar para Deus, tem que sair do meio desse pecado, tem que sair das coisas que não convêm a Deus, tem que pagar o preço. E para isso temos que jejuar. Temos que jejuar, amados. Senão não conseguiremos vencer a carne. Não conseguiremos vencer o pecado. É impossível viver na vida cristã sem jejuar. Se alguém pregou para você, se alguém te ensinou que você pode viver uma vida cristã sem jejum, você foi enganado. Você foi enganado. Você foi enganado. Jesus jejuou. Os discípulos jejuaram. Os apóstolos jejuaram. Os profetas da antiguidade, maiores e menores, jejuaram. Por que eu e você não vamos jejuar? Nós somos melhores do que Cristo? Somos melhores do que os apóstolos? Somos melhores do que os discípulos? Somos melhores do que os profetas? Não somos. Não somos. Não somos. Então temos que jejuar. Ah, irmão Luiz, eu não consigo. Eu até começo, irmão Luiz, mas no meio do caminho eu como alguma coisa, eu me distraio, eu bebo. Você precisa focar no seu propósito com Deus. Você precisa focar. Até quando você vai viver essa vida aí de oscilação? Até quando você vai viver a sua vida espiritual igual um ventilador? Para lá e para cá. Para lá e para cá. Até quando? Até quando? Responda para si mesmo, até quando você vai viver essa vida espiritual? Oscilando. Até quando? Caindo no mesmo pecado. Cedendo às mesmas tentações. O diabo viu que é fácil te derrubar. O diabo viu que é fácil colocar diante de você o prato. Ele sabe que você vai pegar. Até quando você vai viver assim? Até quando irás fazer a vontade do diabo? Até quando? Esses dias eu fiz uma live sobre os frutos, as obras da carne e o fruto do Espírito. E eu fiz a mesma pergunta: até quando? Até quando irás viver pela carne? Até quando? Até quando? Eu, por um bom tempo, eu andei pela carne com isso aqui na mão, ó. Por um bom tempo eu andei na carne com isso aqui na mão e indo para os cultos. Eu não tenho vergonha de falar. Eu não tenho vergonha. Porque hoje o Senhor me transformou. Hoje o Senhor me fortaleceu. Hoje o Senhor me deu graça. Hoje o Senhor me encheu do Espírito Santo, mas eu tive que jejuar. Eu tenho que jejuar. Eu tenho que jejuar. A presença de Deus não cai do céu. O Espírito Santo não cai do céu. Quem caiu do céu foi o diabo.
Lúcifer, os demônios, a terça parte dos anjos, eles caíram do céu. Mas o poder, a autoridade para vencer isso aqui, a carne, o pecado, os desejos, as tentações, nós temos que jejuar. Temos que mortificar a nossa carne. Temos que mortificar. Temos que pagar o preço. Há aqueles que digam assim: mas não precisa pagar o preço porque Cristo pagou na cruz. Cristo pagou o preço dele. Cristo pagou o preço dele. Eu e você temos que pagar o nosso preço aqui. Temos que viver como Cristo viveu, renunciando à nossa carne, às nossas vontades. É necessário. É necessário. Se você quiser servir a Cristo, se você quiser ser cheio do Espírito Santo, se você quiser ter autoridade no mundo espiritual, poder e unção, você tem que jejuar, você tem que se consagrar, você tem que se separar do pecado, de tudo aquilo que não agrada o Espírito Santo de Deus. Não tem como andar de mão dada com o pecado. O crente não pode andar de mão dada com o pecado. O crente não pode andar de mão dada com as tentações. O crente não pode andar de mão dada. Não pode. Não pode. Não pode. Não vai dar certo. O crente ele tem que o crente tem que andar lado a lado com o jejum, a oração, leitura da Bíblia, santidade. Santidade. Uma palavra que hoje está escassa no meio da igreja, no meio do povo de Deus. Eu vou repetir bem devagar. Santidade. Está difícil. Está difícil. E hoje eu vim aqui dizer para o teu coração, meus amados, que é tempo de jejuar, é tempo de se fortalecer no Espírito de Deus, é tempo. Em Mateus capítulo 26, versículo 41, o que Jesus diz? O que Jesus ensina para a igreja, para mim e para você? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação, porque o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. E aí? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Aí também vai incluir o jejum. E aí? Então você, meu irmão, minha irmã, que tem caído no mesmo pecado, no mesmo engano, um conselho para o teu coração: jejue. Jejue. Amém? Jejue. Então vemos aqui, pessoas entrando aqui na live para dizerem coisas que não convêm, pessoas carnais, pessoas que não querem compromisso com Cristo. Mas não atentem para esses comentários, já bloqueei, não atentem. Atentem para a palavra. Você que tem caído no mesmo pecado, você que tem cedido à tentação, você que conhece a palavra, mas você diz: irmão Luiz, eu não tenho força para jejuar. Eu quero, mas eu não consigo. Eu também vivi assim. Eu não tinha força para jejuar. Mas quando eu dei o primeiro passo, o Espírito Santo foi comigo, me ajudou a vencer o pecado. O Espírito do Senhor me ajudou. E eu louvo a Deus por isso. Porque eu sei de onde o Senhor me tirou. Eu sei de onde o Senhor me tirou. Amém? E Deus, Ele quer te ajudar. Deus, Ele quer te fortalecer. Deus, Ele quer te dar graça. Deus, Ele quer que você vença esse pecado, esse desejo carnal que te domina. Mas é necessário você estar disposto. É necessário você querer. É necessário você ir de encontro a Cristo. Jesus disse que haveria um tempo em que o noivo não estaria com eles, seria tirado. E que aí eles teriam que jejuar. E esse é o tempo. Esse é o tempo que Jesus dizia. É tempo de jejum, meus amados. É tempo de consagração. Consagre a tua vida ao Senhor.
Seja um vaso de honra. Seja um vaso para ser usado nas mãos do oleiro. Deus quer usar a tua vida, meu irmão. Deus quer usar a tua vida para fazer o que eu estou fazendo aqui, ó. Deus quer usar a tua vida para ser canal de bênção. Deus quer usar a tua vida para alertar, para abrir os olhos dos cegos, para levar o alimento ao faminto, para levar a cura ao enfermo, para levar a prisão aos cativos, os oprimidos pelo diabo. Mas é necessário você renunciar. É necessário você pagar o preço. É necessário. Para você que tem ministério, o ministério não ficará de pé sem jejum. Não fica. Você que tem um dom, é necessário jejuar. É necessário jejuar. Amém? É necessário. Me perguntaram na live passada, irmão Luiz, como jejua? O jejum, ele é algo íntimo entre você e o Criador, entre você e Deus. O jejum, você se levanta pela manhã, se arruma, faça o que você tem que fazer e abre o seu jejum ao Senhor pelo propósito. Eu te aconselho você a jejuar pela sua vida espiritual. Eu te aconselho a você jejuar para que o Senhor te dê força para vencer esse pecado. Você abre o seu jejum pela manhã, assim que você acordar. Você se arruma toda e se abstenha, se afaste do alimento. Da água, da bebida. E você determina aí, você coloca um horário, um propósito de jejum, 4 horas, 5 horas, conforme a sua disponibilidade. E nesse período você fica ligado com o céu em oração, ouvindo louvores, vigiando na terra, porque o inimigo é sagaz, ele vai querer te distrair de qualquer forma. E após o término, entrega ao Senhor, apresenta a Deus o teu jejum, amém? E segue a tua vida, segue o seu dia. Mas jejum é sacrifício, sendo assim anula o sacrifício de Jesus Cristo na cruz? Não, jejum não é sacrifício. Sacrifício só existe um. Foi o que Cristo fez na cruz, amém? Irmã Alessandra, jejum não é sacrifício. Não. Porque não vivemos pela lei, vivemos pela graça. Sacrifício foi o que Cristo fez. Jejum, ele é armas espirituais que Jesus entregou para a igreja, assim como a oração, a leitura da Bíblia, a fé, são armas espirituais. Amém? Só para alertar aqui a igreja, graça e paz, irmã Iselda Oliveira, boa tarde. O diabo e os demônios, eles conhecem o poder do jejum, tá bom? Eles conhecem. Por que ele acha? Por que você acha que o diabo não quer que você jejue? Por que você acha que o diabo coloca empecilhos? Por que você acha que o diabo cria situações para você não jejuar? Por que você acha que o diabo fala na sua mente para você não jejuar? Por que você acha que o diabo arruma distrações para você não jejuar? Porque ele sabe que o jejum, ele tem poder para quebrar cadeias no mundo espiritual. O jejum ele tem. Você quer ver uma coisa? No livro de Mateus, capítulo 17, versículo 21, fala sobre, versículos anteriores, fala sobre o pai que levou o jovem até os discípulos de Jesus. A palavra diz que aquele jovem, muitas das vezes, o demônio lançava ele na água e no fogo. Era o jovem epilético, tinha epilepsia. E o pai daquele jovem, vendo os discípulos de Jesus, levaram ele até os discípulos. E para a tristeza daquele pai, os discípulos não puderam expulsar aquele demônio. E aí aquele homem, ele vai até Jesus e diz: levei meu filho aos teus discípulos, mas eles não puderam expulsá-lo, aquele demônio. E aí Jesus foi e expulsou aquele demônio. E o menino ficou em paz, ficou são, ficou liberto para a glória de Deus. E aí os discípulos, vergonhosos,
chamaram Cristo no cantinho, mestre, chamaram Jesus no particular, Senhor, por favor, vem aqui. Por que nós não podemos expulsar aquele demônio na vida daquele jovem? Por que, Senhor? Aí Jesus diz o que? Está em Mateus 17, 21, pode conferir aí, Mateus 17, 21. Aí Jesus diz: a casta de demônios que só pode ser expulsa pela oração e pelo jejum. Amém? Eu vou repetir. Mateus capítulo 17, versículo 21. A casta de demônios, isso aqui é Jesus dizendo para os discípulos, a casta de demônios que só sai por meio de oração e jejum. Então entenda uma coisa, existem demônios, existe uma espécie de demônios, classe de demônios, que só sai por meio da oração e do jejum. Ou seja, é necessário ter uma vida de consagração, é necessário ter uma vida fortificada no Espírito Santo, fortalecida. Não é de qualquer maneira. Amém? Tem demônio que você diz, sai em nome de Jesus, e ele sai, ele é expulso. Mas existe uma classe, existe uma casta de demônios que não sai por meio somente da oração. Tem que ter o jejum, tem que ter a consagração, a mortificação da carne, tem que renunciar. Graça e paz, irmã Nice Ferreira. Amém, irmã Alessandra. Glória a Deus. Então, meus amados, por isso o jejum é importante, porque você pode se deparar com uma situação na sua vida, ou no seu casamento, ou na vida dos seus filhos, em que necessitará de uma consagração. E aí? O mundo espiritual está aí, O mundo espiritual está aí, lado a lado com o mundo físico. Amém? Então, o conselho que eu deixo para você que está ouvindo essa mensagem, você que é crente, conhece a palavra, mas não jejua, não se consagra, não mortifica a sua carne, vive de aparência, vive no superficial, vive apenas de colocar a Bíblia debaixo do braço e ir para a igreja, para os cultos. Eu te convido a mudar a partir de agora. Eu te convido a refletir sobre essa palavra e analisar a sua vida espiritual. Eu te convido a buscar a presença de Deus. Eu te convido a mortificar a tua carne. Eu te convido a ser cheio do Espírito Santo. Eu te convido. Amém? Porque o mundo espiritual não brinca. As trevas não brincam. O inimigo de nossas almas não brincam. Eles não brincam. Eles não querem saber se você consagra a sua vida ou não. Eles não querem saber se você ora ou jejua ou não. Eles não querem saber. Eles vão vir com tudo, com força total, com todo o poder demoníaco. Só que há uma diferença. Há uma diferença. Eu disse ontem, na live de 11h30, o tema da live foi como vencer as tentações. Eu disse ontem, o que eu vou falar aqui eu disse ontem. Se você não sabe, você vai saber a partir de agora. O diabo, os demônios, quando eles olham para nossas vidas, quando eles olham para mim e para você, eles não veem isso aqui, Eles não veem a carne, a matéria. Eles olham o que tem dentro. Como assim, irmão Luiz? Eu não estou entendendo. Paulo não disse em Coríntios que a nossa casa é templo do Espírito Santo, morada de Deus? Nós somos uma casa. E dentro dessa casa tem que ter um morador. Agora a pergunta é: quem está morando dentro de você? Então, quando o diabo olha para a nossa vida, ele olha o que está dentro, quem está dentro. E ele olha e vê que tem uma luz, como fogo, e ele vê o Espírito Santo. E ele vê que nessa vida tem uma consagração, nessa vida tem jejum, essa vida mortifica a carne para o pecado, essa vida renuncia, essa vida diz não para a tentação, essa vida tem oração, essa vida se consagra, essa vida se enche de Deus. Aí ele fala: opa, cheguei até aqui, mas eu não posso, glória, cheguei até aqui, mas tenho que voltar, porque não tem brecha,
Aí ele volta, rodeando a terra, e encontra uma vida, uma casa. E olha, opa, essa casa aí está vazia. Essa casa aí não tem dono. Essa casa aí não tem oração. Essa casa aí não tem jejum. Essa casa aí, ô glória, essa casa aí não tem oração, não tem busca. Essa casa aí não mortifica a carne, pelo contrário, essa casa aí, ela faz a vontade da carne. Aí o diabo ele entra e domina a mente, o coração. Amém? Em nome de Jesus. Então, meus amados, esse é o tempo. Esse é o tempo. Jejue, se consagre, busque a Deus. Obrigado, irmã Rafa. Obrigado por incentivar a compartilhar a live. Glória a Deus, obrigado. Glória a Deus. Amém? Meus amados, minha bateria está 5%. Eu serei breve aqui para finalizar a mensagem. É tempo de jejuar. É tempo de consagração. É tempo de ser cheio do Espírito Santo. É tempo de termos conosco a graça de Deus. É tempo de vencermos o pecado e não sermos dominados por ele. Amém? Em nome de Jesus. Então eu convido você a jejuar. Convida você a negar-se a si mesmo. Convida você a dizer não para o pecado. Jejue a partir de agora. Se consagre a partir de agora. Seja um homem ou uma mulher de Deus cheia do Espírito Santo, cheia da graça. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu peço a você encarecidamente, você que possa seguir o perfil, amém? Para você receber notificações das próximas lives, para você poder ouvir mensagens. Lá no meu perfil tem mensagens edificantes para poder abençoar a tua vida. Eu peço a você que siga o perfil, mas se você sentir no seu coração, amém? Em nome de Jesus, eu agradeço pelas curtidas. Você que curtiu aí a live, glória a Deus por isso. Deus abençoe a todos, amém? Eu vou finalizar aqui a mensagem, porque eu entrei aqui com pouca bateria. Eu falei, Senhor, eu vou fazer até onde eu puder. Eu estou com 5%, mas eu creio que o Espírito Santo falou a corações aqui nessa tarde. Eu creio que o Espírito de Deus falou aqui a vidas. Eu creio, porque eu não estou aqui à toa. Eu não estou aqui para poder entreter, não estou aqui para poder te enganar, não estou aqui para fazer comércio com a palavra de Deus, não. Mas eu estou aqui para vos dizer, mate a sua carne, jejue, se consagre, se encha do Espírito Santo. Não deixe que o diabo te domine pelo pecado. Não deixe que o diabo dite as regras de como você deve viver. Jejue, jejue, seja cheio do Espírito Santo. Seja cheia do Espírito Santo, no nome de Jesus, amém? Vou finalizar a mensagem. A paz seja com todos, que Deus vos abençoe. Um beijo no coração de vocês. Amo todos em Cristo, tá? Vou deixar aqui o meu WhatsApp, caso alguém quiser entrar em contato comigo, é só me chamar no Zap. Tá aí o meu Zap, eu vou fixar ele aqui, tá? Se você quiser me chamar no Zap, pode me chamar. Você que quiser me chamar aqui no privado aqui do TikTok, pode me chamar, tá? Você que tiver alguma dificuldade para poder jejuar, quiser conversar, estou aqui para te ajudar debaixo da graça de Deus. Estou aqui somente para poder servir em Cristo. Amém? A paz seja com todos, que Deus vos abençoe. Beijo no coração. Jejue, se consagre, mate a carne, não deixe que ela te mate, mas antes mortifique-a, em nome de Jesus. A paz seja com todos. Fui.